Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênios, sessão 1. Bom, que é o prefácio do Senhor. Essa sessão são 39 versículos. A gente já estudou aqui até o versículo 29 ontem. Então, vamos continuar aqui a partir do versículo 30. Temos hoje e amanhã para terminar a designação aqui. Vamos lá, o versículo 30 diz assim: E também para aqueles que foram dados, estes mandamentos tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja e tirá-la da obscuridade das trevas, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com qual eu, o Senhor, me deleito, falando a igreja coletiva e não individualmente. Bom, aqui começa falando que o Senhor deu esses mandamentos para as pessoas, estabeleceu o alicerce dessa igreja e tirá-la da obscuridade das trevas. Ou seja, para a igreja aparecer no mundo. Mas não aparecer no sentido de ficar demonstrando milagres, não é nada disso. É que ela pudesse crescer, tá bom? Para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas pudessem fazer convênio com o Senhor. É esse tipo de crescimento, o reino de Deus crescendo na terra. Então, quando ele fala tirar da obscuridade, é tirar da escuridão, né? Deixar de não existir aos olhos de algumas pessoas, mas passar a ser conhecidas para todos os povos, que ela chegue a todos os países, nações, a todos os lugares. Esse que é o propósito aqui. Bom, aqui também nesse versículo, a voz do Senhor declarou: a única igreja verdadeira e viva, né, na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito. O que significa isso, né? A única igreja, né? A única significa uma unidade mesmo, né? Mas ele fala aqui, verdadeira e viva. Isso significa que outras igrejas não têm a verdade? Não, não é isso, né? Porque muitos dos ensinamentos de Cristo se encontram nas outras igrejas. Inclusive, uma das palestras missionárias, né, um exemplo que os missionários mesmo faziam entre eles para compartilhar, né, sobre a restauração da igreja, eles pediam para as pessoas imaginar um espelho, né, e o espelho caindo no chão e aí se quebra em vários pedaços, né, com a morte dos apóstolos e profetas, a igreja findou. É como se aquele espelho tivesse caído e quebrado em muitos pedaços. E aí cada pessoa foi lá e pegou um pedaço daquele espelho e formou a igreja. Então, em cada igreja existe a verdade também, tá bom? Então em muitas e muitas igrejas tem essa parte da verdade da igreja de Cristo. Aqui quando ele fala, tem um diferencial quando ele fala aqui, ó, a única verdadeira e viva. As outras também têm a verdade, mas quando fala viva, aqui significa contínua revelação. Tá bom? Então, outras igrejas têm a verdade, mas a igreja que tem profetas e apóstolos, que continua tendo revelação, ele fala que é essa aqui. Né? Inclusive, o Senhor usa essa expressão, né, de água viva, né? O que aqui está falando da verdadeira e viva. Essa palavra viva significa contínuo, em movimento. Por exemplo, aqui em Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas fendidas, que não retêm água. Então, aqui fala que o povo do Senhor fez duas maldades. Né? A primeira, né, que deixaram o Senhor, se abandonaram o Senhor. Né? Aqui fala o manancial de água viva. A água viva é água corrente, cristalina, água potável boa, tá bom? Então é isso que significa água viva. Então o Cristo, ele é a nossa água viva, tá bom? Mas aqui ele está falando dessa água viva que eles deixaram, que é Cristo. E o que eles fizeram? Foram para cisternas. As cisternas eram buracos, normalmente cavados na rocha, para coletar chuva, para ter água ali. Então, ele fala que eles deixaram Cristo, que era o manancial de água viva, para ir pegar água na cisterna, só que é cisterna fendida. O que acontecia na cisterna fendida? Quando ela era rachada, né, a água se escoava e ia tudo embora. Então era o que não adiantava. Não adianta tentar buscar água onde não tem água, tá bom? Então Cristo, ele é a água viva. Então aqui quando fala
a única igreja verdadeira e viva, eu acredito que se refere aqui à revelação contínua que o Senhor ele dá às pessoas aqui. Bom, já que estamos falando aqui sobre a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, aqui lá em 1 Nef, capítulo 14, versículo 9, é bem interessante também que o anjo, quando vai falar com o Nef, fala que só há duas igrejas, né? Vamos pegar esse ensinamento aqui. Ó, e aconteceu que me disse, olha, e vê aquela grande e abominável, que é a mãe das abominações, cujo fundador é o diabo. E disse-me ele, eis que não há mais do que duas igrejas. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra é a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe das abominações. Ela é a prostituta de toda a terra. Então, aqui em 1 Nef 14, versículo 9 e 10, o anjo fala que não existe mais do que duas igrejas, tá bom? Mas aqui não significa que tem a igreja de Cristo e todas as outras estão erradas. Aqui ele está dando um exemplo que só existe dois caminhos. Moisés também ensinou a mesma coisa. Não é que ele está falando que só tem a igreja de Cristo e não há outra igreja. Não é isso que ele está falando. Aqui ele está falando sobre a igreja, tem que entender como caminho, tá bom? Então, por exemplo, lá Moisés ele dá o mesmo exemplo com outras palavras. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 em diante. Eis que hoje te ponho diante de vós a bênção e a maldição. Tinha dois montes, né, diante de Moisés ali e o povo. Aí tinha um monte que parecia tinha verde, tinha vegetação, e o outro monte era sem árvore, feio, né, aquele monte ali. E aí Moisés ele deu aquele exemplo ali para ajudar o povo a escolher, tá bom? Então ele fala, vocês estão diante agora, né, da bênção, vocês podem escolher a bênção e a maldição. É semelhante, só que com outras palavras, o que o anjo disse para Nef, né? Não há mais do que duas igrejas, também não há mais do que dois caminhos, tá bom? Ou é o caminho certo ou é o caminho errado. Então, Moisés, ele continua dizendo assim, a bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviar-se do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E acontecerá que, quando havendo o Senhor teu Deus introduzido na terra, ou seja, depois que eles entrassem na terra, e então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Aqui é o exemplo que eu falei, né? Tinha dois montes, eles deram o nome de Gerizim e Ebal. Ebal era o monte da maldição, não tinha vegetação nenhuma, nada crescia ali. E o monte de Gerizim tinha vegetação, tá bom? Então ele faz o exemplo aqui. Então quando fala que só existe duas igrejas, é a mesma coisa, que só existe dois caminhos, tá bom? É esse que é o sentido aqui da escritura, quando o anjo diz a Nef que não há mais do que duas igrejas, tá bom? Aqui, continuando, voltando aqui em Doutrina e Convênio, quando ele fala assim, na face de toda a terra com a qual eu, Senhor, me deleito, falando da igreja coletiva e não individualmente. Aqui o Senhor fala que se deleita com essa igreja. Quando ele fala se deleita, é que ele está satisfeito porque eles prosseguem em frente. O evangelho vai continuar progredindo. Então é esse o sentido aqui que o Senhor se deleita aqui. Lá em Elamã, capítulo 3, versículo 33, diz o seguinte, e houve paz também no 51º ano do reinado do juízo, salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja, não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. Que também é um problema, né? Ele fala que houve um problema, mas não na igreja de Deus, mas naqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. Aqueles que diziam-se que eram membros, mas estavam todos fazendo o caminho errado ali, né? Então, era um escândalo ali para a igreja, no caso aqui também, tá bom? Mas é a mesma igreja e aqui fala das pessoas que falavam que eram membros da igreja, mas agiam de maneiras erradas, tá bom? Na verdade, a igreja do Senhor é o povo do convênio dele, tá bom? Na antiguidade era o povo do convênio dele.
não era falado como igreja. A igreja é uma palavra mais no grego, né? Então, no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, era chamado povo do convênio do Senhor. Bom, desse modo, nós aprendemos que cada pessoa ela é uma igreja. Não no sentido cada pessoa é uma igreja diferente, mas quando nós entramos na igreja de Cristo, nós nos tornamos a igreja, né? É uma igreja coletiva. Paulo explica um pouquinho sobre isso lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 12, né? Ele diz assim, capítulo 1, não, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 13. Porque todos nós fomos também batizados em um só Espírito e um só corpo. Quer Jesus, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, todos foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, senão muitos. Então ele está falando que não é uma abelha sozinha, não é um enxame, né? Então, o coletivo, todo mundo ele é a igreja. Quando o Novo Testamento fala que Cristo vai vir buscar a sua igreja, não é uma estrutura de metal ou de tijolos, né? Não é os tijolos da igreja que vai subir, mas ele está falando do povo. A igreja de Deus é o povo, tá bom? E aí Paulo dá outros exemplos aqui também, lá no versículo 21, né? Falando que cada membro, nós somos diferentes, é como se fosse um corpo só. A igreja de Cristo é um corpo só, e cada pessoa é um pedaço desse membro do corpo. Um é braço, outro é olho. Temos funções diferentes dentro da igreja, tá bom? Ele dá o exemplo assim, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, membros em particular. Então, todos nós fazemos parte da igreja de Cristo e devemos agir como tal, como ele falou, né? O olho não é mais importante do que outra parte do corpo. Todos algumas pessoas falam, Deus só quer o seu coração, né? Então era só fazer a gente todo o coração. Então, não, ele quer a gente por inteiro, tá bom? Com todo o nosso poder, mente, força, ele quer a gente por inteiro. E no caso aqui da igreja, cada pessoa, ela faz parte desse corpo, tá bom? Então ele fala que um é a mão, o outro é o pé, né? A mão serve para uma coisa, o pé, a cabeça, como ele falou aqui, não pode dizer para o pé, eu não tenho necessidade de ti, porque se a cabeça fala, vamos lá, e o pé não for, não tem como. Então, todos somos juntos, tá bom? Apesar da igreja ser o povo do convênio do Senhor, também uma pessoa faz parte da igreja de Cristo, também acaba sendo a igreja de Cristo, que é o exemplo que ele vai compartilhar aqui, tá bom? Por exemplo, no versículo lá em Doutrina e Convênio, ele fala, né? A igreja com a qual eu, Senhor, me deleito, falando a igreja coletiva e não individualmente. O que é a igreja coletiva individual, e não individualmente? Coletiva é todos juntos, somos a igreja. Agora, a igreja individualmente é cada pessoa, tá bom? Então, ele fala que a igreja coletiva aqui são todos. Vou dar outro exemplo, para ficar melhor aqui para mim, né? Por exemplo, uma pessoa sobe no primeiro domingo do mês para prestar um testemunho e a pessoa fala, eu sei que esta é a igreja de Cristo. Então ele está falando da organização em si, né, do conjunto coletivo de membros da igreja, porque também não é os apóstolos que é a igreja de Cristo, são todos que são a igreja de Cristo. Então quando uma pessoa fala, eu sei que esta é a igreja de Cristo, ela está dizendo num grupo total, tá bom? Ela não está dizendo que ela, como membro, ela é verdadeira, que ela não erra, não é nada disso, tá bom? Então, ela não fala, eu sei que a igreja é verdadeira, quando ela fala isso, ela não está se referindo a si mesmo como igreja, tá bom? Então, aqui quando ele falando da igreja coletiva, porque o Senhor está feliz com toda a igreja progredindo. E ele fala não individualmente. Quando ele fala não individualmente, ele está falando de cada membro da igreja, de cada pessoa da igreja. E aí ele fala, inclusive, dá para entender isso, ele fala, inclusive,
Por quê, né? Porque nós temos pecados e temos que tratar com ele. Então, por isso que não individualmente. Individualmente, Deus vai tratar um a um de nós, para cuidarmos de nossas feridas, nos arrependermos, né? Então, vamos lá. Ele vai falar, por exemplo, então ele falou aqui, não falando a igreja coletiva e não individualmente. No versículo 31 e 32 já mostra que ele está falando do indivíduo, de cada pessoa que ele vai tratando comigo, com você, de acordo com nossos erros, para nós sermos curados. Então ele fala aqui, ó, eis que eu, Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Entretanto, aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. Então veja, né, que quando ele fala não individualmente é porque nós temos nossos pecados e precisamos do Senhor para ser perdoados. Então ele trata diretamente com isso. Por quê? Ele fala, porque eu não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Então nós precisamos ser limpos para entrar no reino de Deus, ser tratado com o Senhor aqui. E aí ele fala, entretanto, né, aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. Aqui não fala, olha, você errou e talvez eu vou te perdoar. Não, se você se arrepender, se eu me arrependo, guardamos os mandamentos de Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É isso que é ensinamento lá em 1 João, né, lá capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Tá bom? Então, Deus ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Então, é disso que ele estava falando aqui. Vamos lá, versículo 33, aquele que não se arrepender, dele será tirado a luz que recebeu, pois o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Essa é uma escritura bem conhecida, tem várias obras padrões na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo. O Espírito do Senhor não lutará para sempre com o homem. A gente precisa se render à vontade do Senhor. Se a pessoa o Espírito está tocando, a pessoa só resistindo e indo contra, chega uma hora que o Espírito não toca mais naquela pessoa ali. Tá? Então, vamos lá. Eu vou parar por aqui, o versículo 33. Eu vou ler os últimos... Eu vou ler até do 34 ao 36, tá bom? Só para dar uma pequena ideia para nós. Aí amanhã eu volto eu deixo 3 versículos para amanhã, que aí fica melhor para mim explicar aqui. Vamos lá, versículo 34 ao 36. E também em verdade vos digo, ó habitantes da terra, eu, Senhor, estou disposto a tornar conhecidas essas coisas a toda a carne. Porque eu não faço acepção de pessoas. E desejo que todos os homens saibam que o dia rapidamente se aproxima, e ainda não é chegada a hora, mas está perto, em que a paz será tirada da terra e o diabo terá poder sobre o seu próprio domínio. E também o Senhor terá poder sobre os santos e reinará no seu meio e descerá para julgar Idumeia, ou seja, o mundo. Aqui está falando da segunda vinda, que Cristo vai vir julgar o mundo, que é Idumeia aqui. E vai iniciar o milênio. Cristo vai estar com os que estão com Cristo no milênio, tá bom? Os justos. E aí fala aqui que o diabo vai ter poder sobre o seu próprio domínio. Né? Aqueles que vão ressuscitar só por último, depois que acabar o milênio, então esses vão estar sobre o poder do inimigo lá, tá bom? Antes da ressurreição desses, tá bom? Então é isso que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.